Eu estou muito feliz por estar aqui neste lugar. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui reunido com todos esses irmãos. Deus tem se manifestado em nosso meio. Nós podemos sentir a glória e o poder de Deus no nosso meio. E nós temos razões de sobra para louvar a Deus, para bendizer o seu nome. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações nos motiva e nos dá o amor pelas almas. Para nós é um grande privilégio estar aqui neste lugar. Meu desejo é que o Espírito Santo use essa palavra para falar ao seu coração, que o Espírito do Senhor venha te impactar através dessa palavra. Gostaria que você anotasse, colocasse em seu coração estas palavras, e em nome de Jesus, que Deus possa falar conosco. Amém? Convido todos a abrirem as suas Bíblias. Se o Ivo já esteve na sua igreja, certamente ele leu esse texto. Atos capítulo 20, versículo 24. Um texto para ficar como base. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Misericórdia. 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 Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Esse é o texto que vai ficar aqui como base. Eu gostaria de falar algo muito importante nesta noite para vocês. Deus tem falado comigo através desta palavra, e o meu desejo é que o Espírito Santo venha falar contigo através desse texto, dessa palavra. Eu gostaria de falar de algumas qualidades, de algumas características fundamentais na vida de um evangelista. Todos nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos uma responsabilidade, que é de anunciar as boas novas, que é de falar de Jesus. Devemos cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. É a grande comissão. O Senhor nos vocacionou para uma responsabilidade muito grande. E é um privilégio para cada um de nós falarmos do amor de Deus. Só que essa obra, essa vocação, esse ministério que o Senhor entregou em nossas mãos, não pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. E eu gostaria de falar aqui algumas características fundamentais na vida daquele que deseja cumprir o ministério como evangelista. A primeira delas, devemos ser homens e mulheres de pureza, de santidade. Alguém já disse muito sabiamente que se muitos cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, tivessem características de verdadeiros cristãos, o cristianismo seria encarado de uma maneira diferente. As pessoas verão Cristo em nós quando nós amarmos uns aos outros, quando nós vivemos uma vida de retidão, uma vida de santidade. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia diz em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para ministrar graça, edificação aos que ouvem. Nós precisamos andar em pureza, precisamos andar em santidade. O Senhor deseja que nós venhamos andar em santidade, pois para que o nosso ministério como evangelista possa produzir frutos, possa ser um ministério frutífero, nós devemos transmitir isso. Isso flui naturalmente da vida daquele que anda em pureza e em santidade. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, do versículo ao 17, 15 ao 17, não ameis o mundo nem no que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
precisamos andar em pureza, em santidade. Essa é a primeira característica fundamental de um evangelista. A outra característica é o zelo. Entendo aqui por zelo, dedicação, esforço, entusiasmo. É algo que eu faço com amor e muita dedicação. Eu estou fazendo para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Nós fazemos o trabalho do Senhor e para nós é um privilégio muito grande. E devemos fazer com amor, devemos fazer com dedicação, seja o que for. Seja a parte mais simples, que para algumas pessoas seja simples, o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando, o Senhor está vendo o seu esforço, o seu zelo, a sua dedicação, o Senhor está olhando para você. Amém. A Bíblia diz que o Senhor conta o número das estrelas, chamando a cada uma delas pelos seus nomes. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua motivação, Deus sabe por que você está aqui. E precisamos fazer a obra do Senhor com muito zelo, com muita dedicação. Essa é uma característica daquele que deseja cumprir o ministério como evangelista. Uma outra coisa fundamental na vida daquele que deseja cumprir esse ministério, uma qualidade, é algo peculiar na vida de um evangelista. Precisamos amar a palavra do Senhor. Precisamos conhecer, estudar, meditar, memorizar a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí os textos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, Mateus 22:28 ou 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jeremias 23:29, não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a pedra. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, em um certo ponto vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ou seja, a palavra de Deus é nossa arma de defesa, de ataque e de suprimento. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Precisamos conhecer, precisamos meditar, precisamos amar a palavra do Senhor. Ela é a nossa fonte de vida, de renovação. O Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos alimenta através da sua palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 133. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Precisamos conhecer, precisamos meditar, precisamos amar a palavra do Senhor. Essa é uma realidade. Essa é uma característica daquele que deseja cumprir o ministério como evangelista. Uma outra coisa fundamental é a oração. Precisamos nos dedicar à oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Nessas palavras nós vemos o eco da voz de Jesus quando ele ensina os seus discípulos em Lucas 18 a respeito do dever de orar sempre e nunca desanimar. Precisamos ser perseverantes. Certamente Deus ouvirá as nossas orações. Certamente Deus vai operar. Deus nos ouve, Deus conhece as intenções do nosso coração, Deus responde às nossas orações. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai em oração. Efésios capítulo 6, versículo 18.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fala de uma oração de súplica, oração intercessória, onde nós entramos na batalha espiritual a favor de outros. Muitas pessoas necessitam da sua oração. Isso é um privilégio muito grande. Tem uma frase muito interessante, a Marielle vai conhecer, porque ela já ouviu falando muitas vezes. É uma frase do Billy Graham que ele diz: orai quando sentir vontade, orai quando não sentir vontade, e orai para ter vontade. Ou seja, orai em todo tempo. Buscar a face do Senhor. Esse é um elemento fundamental daquele que deseja cumprir o seu papel como evangelista. E o último